Nessa noite, carta aos Efésios. O versículo que eu vou ler é só para dar uma base dentro do contexto do que eu vou falar. A temática que eu dou para a carta aos Efésios é vivendo para a glória de Cristo. É por isso que somos mensageiros. Porque nós precisamos glorificar o nome de Jesus. Nós fomos chamados por Deus para isso. Tá? Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: bendito, escuta isso bem, marca aí, ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com um pouco de bênção. Não. Deve estar errado, é que escrevi errado. Peraí. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com muitas. Não é muitas também. Não. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Para aí. Tudo em Cristo Jesus, né? Tudo que tinha de bênção dentro do plano celestial. Eu já expliquei para vocês, plano racional, plano imaterial. Tudo isso significa celestial. Quando nós falamos de céu, nós estamos falando de algo que está fora da matéria. Certo? Celestial é um radical grego também para racional, porque o raciocínio está fora da matéria. Ele está dentro do terreno da tua psique, lá onde você usa a razão da inteligência para avaliar e tomar decisões. Correto? Então vamos lá. Então, dentro da área imaterial, que nós vamos chamar, o Paulo chama de celestial, e nós vamos simplesmente trazer para céus. Você concorda comigo que se o Paulo está certo, já não tem nenhuma bênção lá para dar para nós? Por isso que eu parei de pedir para Deus me abençoar. Faz tempo, faz anos. Eu parei de pedir para Deus me abençoar, porque quando entendi, eu adquirindo entendimento, não dá mais para pedir. Deus me abençoa. Por que não dá para pedir para Deus abençoar? Porque não tem mais bênção, ele já deu todas. Imagina que Deus tem um saco de moedinha de ouro lá, e você chega para ele e diz: Senhor, dá uma moedinha dessa para mim, e ele te dá uma assim. Ok? Aí tem o outro: Senhor, tu deu para a irmã Maria, dá uma moedinha para mim também, porque crente é invejoso, né? Não, ele pode ver, ele vê um receber o batismo e ele quer também. Deus me dá. Entendeu? Um recebe a cura, ele diz: tu não deixa eu morrer, tu curasse o irmão José, cura eu também. Tá certo, não é pecado. Mas é uma invejinha, fala sério. Entende? Então, se Deus der uma moedinha de ouro para um, ele dá o outro quer também. E Deus pega e dá uma moedinha. Mas aí chega um dia que tem um que ele está tão cheio do amor de Deus, tão cheio de generosidade, ele está tão agradecido, que ele chega e diz assim: Senhor, dá tudo que tu tens aí de moedinha para todo mundo, despeja uma chuva de moedinha de ouro em cima de nós tudo, Senhor. E o Senhor disse: poxa, esse me agradou, vou atender ele. Pega o saco da moeda e despeja tudo. Despejou tudo, não sobrou nenhuma lá. Agora imagina, no dia seguinte, o irmão Pafúncio chega na congregação e diz: Senhor, eu jejuei hoje o dia todo, eu paguei um preço hoje, Senhor, para que tu me dê mais uma moedinha de ouro. Tem fundamento? Não. O que o senhor ia dizer para ele? Meu filho Pafúncio, eu te amo tanto, eu tenho tanta alegria na tua vida, Pafúncio, mas agora não dá para te dar mais moedinha, porque as moedinhas eu mandei tudo aí para a terra. Aí, quem foi na reunião de terça recebeu as moedinhas de ouro. Tu não fosse? Tu não estava lá?
Entendeu? Se eu fosse aquele lá das outras denominações, entende? Nada a ver, né? O Senhor, quando derramou sobre a terra, não foi só sobre a casa dos amigos, ele derramou para toda a terra. Por isso que o profeta diz que a terra está cheia. É a terra, não é a casa dos amigos. A terra está cheia da glória do Senhor. Né? Mas olha só. Então não tem mais nada. Então, se nós partirmos deste princípio, e eu peço que você faça raciocínio sobre o que eu estou falando, para que você tenha a sua própria conclusão. Eu não quero que você saia daqui dizendo assim, o irmão Adilson falou isso e eu acreditei no que ele falou. Eu quero que você raciocine o que eu estou falando e você tenha consciência, tanto quanto a minha. Entendeu? É diferente. A sua consciência é fruto do seu próprio raciocínio. Entendeu? Da sua iluminação, do seu crescimento, da sua maturidade, da sua capacidade de interpretar texto e avaliar o que está sendo dito. Agora, pergunto a vocês, estou errado quando eu digo que não tem mais bênção celestial para dar? Não tem. Eu estou certo, não? Não tem mais bênção, porque ele deu todas as bênçãos. Então, ele deu tanta bênção, mas tanta bênção, que se vocês prestar bem atenção, o irmão Paulo, esse é o segundo escrito do Novo Testamento, a carta aos Efésios. Olha só, ele deu tanta bênção, que o irmão Paulo, ao invés de ele chegar e pedir bênção, ele faz uma oração diferente de nós tudo. Se tu pegar esse texto aqui, ele diz, bendito, abençoado. Ao invés de ele pedir bênção, ele abençoa. E quem é que ele abençoa? O Deus e Pai de Jesus Cristo. Abençoado é o Deus e Pai de Jesus Cristo. Que Deus abençoado. Nosso Deus é abençoado. Nosso Deus é extraordinário. Ele é glorioso, é maravilhoso, é bondoso. Pensa num Deus. Não há outro Deus igual ao nosso Deus. Oh, glórias ao nosso Deus. Ele é maravilhoso. Então, o Paulo começa por aqui. E aí, a minha ideia aqui com vocês é que, entendendo que todas as bênçãos já estão por aqui, nós precisamos entender toda essa carta de Paulo. Vocês têm tempo? Vamos lá. A reflexão sobre essa carta, ela é muito interessante, porque primeiro nós vamos perceber na carta quem nós somos em Deus. Quem nós somos? A carta de Paulo visa, essa carta aqui, ele escreve aos irmãos de Éfeso para mostrar para eles o que nós somos em Deus. Então, princípio, nós somos abençoados. O que corrobora mais tarde as palavras do evangelista que escreve em Mateus capítulo 5, 6 e 7 e que começa falando de abençoados. Que você na sua Bíblia lê como bem-aventurados. Então ele começa o grande sermão de Jesus Cristo como abençoados. Certo? E ele fala para os abençoados. O Paulo está com esse mesmo espírito no seu coração. Então, todos somos abençoados. Primeira coisa. Primeiro destaque da carta aos Efésios, todos fomos abençoados. E não fomos abençoados com uma porçãozinha, uma unçãozinha de óleo na testa, um pinguinho d'água na cabeça. Não, nem com mergulho no batismo. Não, isso aí é rudimentar, diz o escritor aos Hebreus. Nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção. Pensa em qualquer bênção espiritual e pensa uma, pensa. Pensou? Essa é só uma. Tenta pensar 10 bênçãos, pensa. 10 bênçãos assim, espiritual. Pensa rapidinho. Nem lembra, né? Nem lembra. Entendeu? Mas se você pensar 1000, e de alguma maneira, alguma pessoa sente uma a mais do 101.000, está lá. Ou 1001, né? Está lá. Na tua dispensa também. Porque ele não guardou nada para ele, ele deu tudo para nós. A partir desse princípio, o Paulo diz, em Cristo recebemos bênçãos sem fim,
do versículo, Efésios capítulo 1, ele diz, primeira bênção, fomos escolhidos antes da fundação do mundo. É muito profundo, eu não vou conseguir acabar isso, não tem como. Porque cada coisa que eu leio aqui é interessantíssima. Olha só, versículo 4. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Mas para aí, tu nasceu quando? Eu nasci em 1962, dia 1º. Fiz aniversário ontem, não precisa dar presente, não. Tá? Não precisa presente, não. Entende? Mas, olha só, para os homens, para os seres humanos, principalmente para os meus pais, eu nasci em 1962, 1º de setembro de 1962, ok? E para Deus? Para Deus. Antes de ele construir a terra, estender as estrelas, fazer brotar toda a vegetação, antes dos peixinhos estarem nas águas, muito antes dos animaizinhos correrem pelo planeta Terra, antes de todas as coisas, antes da fundação do mundo, ele já tinha me criado. Oh, glória a Deus, ele criou você. Ele criou cada um de nós, mas não é só isso. Oh, glória a Deus! Quando você lê o Gênesis tem gente que confunde. Mas no Gênesis tem 2 histórias da criação. Digo, não, senhores, vocês estão lendo errado. O Gênesis só tem uma história da criação. O problema é que as pessoas olham, lá tem a história da criação e tem a história da formação. Criar é uma coisa, formar é outra coisa. Entendeu? O Senhor formou o homem do pó da terra, mas muito antes de formar o homem do pó da terra, o Senhor criou o homem, lá no Gênesis capítulo 1. Primeiro ele cria. Quando Jó estava muito afligido, angustiado, e queria até que o nome dele fosse apagado da existência, de tanto sofrimento, de tanto problema, um dia Deus disse, Jó, te cinge aí como um homem. Aperta o cinto, fica em pé, e agora eu vou perguntar e tu vai responder. E o Jó, ficou com um olhão desse tamanho, né? Disse, pergunta aí, senhor. Primeira pergunta para ti, Jó. Onde é que tu estavas quando eu estava botando estrela no céu? Que louco. Chegou um ponto que o Jó disse, eu vou botar a minha mão na boca, não vou abrir a boca para dizer nada. Vou botar a minha mão na boca e, Senhor, tu responde, eu não sei. Para Deus, Jó existia muito antes das estrelas, muito antes de todas as coisas. Você está entendendo? Isso é criação. Deus já tinha criado, já tinha desenhado. Mas já no desenho, na criação, ele, diz o Paulo, ele nos escolheu. Oh, glória a Deus! Quando vem Jesus na plenitude dos dias, plenitude dos tempos, quando Jesus surge, ele diz, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e falei o vosso nome, nomeei vocês, para que vocês saiam por aí e produzam frutos, e os vossos frutos permaneçam. Oh, glória a Deus! Deus nos escolheu para levar em nós mesmos a sua glória. Isso é extraordinário. Nunca mais diga, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Tem uma turma de queixo duro por aí que fica, parece que ele não gosta muito de mim. Para de botar desconfiança para a conta de Deus, rapaz. Vai levantar essa cabeça, ergue essa cabeça aí, toma coragem aí, encara a vida com fé, caminha. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Segunda coisa, no processo existencial, todos nós erramos. Não há um homem, uma mulher nesse planeta Terra que não tenha cometido erro.
Nenhumzinho. Todos nós erramos. E desta forma, em nossos erros, que Paulo vai chamar ali no versículo 7, por ali, capítulo 1, 7, em seu contexto, ele vai chamar de estar mortos em delitos e pecados. O que Paulo quer dizer com isso? Ele disse, nós erramos tanto, e lá o profeta lá atrás já tinha dito assim, ó, os vossos erros, você vai ler na sua Bíblia, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Não é entre Deus e nós. Deus não divide, Deus só soma. Entendeu? Mas nós dividimos. A gente erra, fica com vergonha, entendeu? Fica com a consciência acusando. E aí, ao invés da gente buscar mais a Deus e buscar o perdão, a gente se afasta. Errei, agora não adianta, como é que eu vou lá buscar a Deus? Eu cometi um erro, eu hoje odiei fulano, como é que hoje eu vou lá falar de amor? Não é assim que a gente faz? Por causa da consciência. A nossa consciência nos barra. Então, os nossos erros fazem divisão entre nós e o nosso Deus. É nós que nos afastamos de Deus. E morte, na filosofia bíblica, morte não é cair o corpo ali no chão. Na filosofia bíblica, morte é a interrupção da comunhão. É isso que é morte. É a interrupção da relação. É daí que surge a morte do casamento. Os dois não ficam mais juntos. Um deles escolheu não andar mais junto com o outro. Morreu o casamento. A morte da amizade. É que um dos amigos achou, não sei por conta do quê, não querer mais ver o outro amigo. Ou alguém, um fofoqueiro, atravessou-se no caminho, né? Que tem isso também, né? O difamador. A Bíblia diz que o difamador separa os melhores amigos. Vem um difamador e diz, sabias que o fulano disse assim, assim de ti? Os dois eram melhores amigos, agora um não pode mais olhar para o outro. Entendeu? Por causa de uma fofoca. Faltou vigilância para o amigo que escutou. Faltou vigilância. Porque se eu sou teu amigo de verdade e o outro vem dizer que tu falasse assim, assim de mim, não, eu vou conversar com ele depois, ele é meu amigo. E ele pode até ter razão no que está falando. Só porque ele me chamou de feio, agora eu não me acho feio, ele achou que eu sou feio daí. Você está entendendo? As pessoas... Aí acaba uma amizade. Então tem a morte da amizade. O que é a morte da amizade? Acabou a amizade, acabou a relação. Então morte no contexto bíblico, em sua maioria, porque a Bíblia nós dependemos de ler o contexto. Se nós não lermos o contexto, tem coisas que nós não vamos entender, porque ela tem muita analogia. Ela tem muitas histórias contadas para comparar com algo. Não é uma literalidade, na sua maioria. Em alguns casos, dependendo do contexto, você vai olhar o contexto, não, aqui é literal. Aí você vai olhar a morte como morte, entendeu? Por exemplo, Deus disse no jardim do Éden para Adão, para Eva, para Adão melhor, ele disse, olha, vais comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal que está no meio do jardim, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, o que vai acontecer? Como é que é? Eu não escutei. Morrerás. No dia em que dela comeres, morrerás. Pergunto eu, quando Eva deu o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, na analogia do Gênesis, ela deu, o Adão comeu, ele morreu. Então Deus mentiu. E o que houve lá? Interrompeu a relação. O Adão sai do jardim das delícias, dos prazeres da comunhão divina, das dádivas e presentes que Deus dava constantemente a ele. Adão é retirado desse jardim e vai para o externo, separado do seu Criador. É isso que ele está chamando de morte lá. Não é o Adão cair durinho ali no chão. Você está entendendo? Agora vamos para outra analogia. Ananias e Safira resolveram mentir para o Pedro. Venderam uma casa e queriam aparecer. E disseram, vamos dar a metade do dinheiro, dizer que nós estamos dando dinheiro da casa todo, lá em Atos dos Apóstolos. E aí foram lá com uma mentira para aparecer diante da igreja.
Entende? Ó, irmão Ananias e a irmã Safira, é duas bênçãos. Repartiram, venderam uma casa, acredita que venderam uma casa, deram o dinheiro todo para a igreja. Mas era mentira, eles estavam levando só a metade. E quando chegou lá, e ele disse, ó, está aqui, irmão Pedro. E aí está escrito assim, ó, e aí é que está o problema. Não brinque com alguém cheio do Espírito Santo. Não brinque com alguém que está a serviço de Deus. Ele é o anjo do Senhor. Alguém que está exercendo o ministério é o anjo do Senhor. Muita gente sofre e tem profundas tristezas e angústias e enfermidades por não compreender isso. Quando um homem estiver no exercício do ministério dele, respeite ele. Se estão brincando, se estão sorrindo, é outra coisa. Mas ele está no exercício do ministério dele, respeite ele. O Ananias não entendeu isso. Chegou na frente do Pedro e disse, ó, irmão Pedro, está aqui, esse dinheirinho aqui, eu e a minha esposa, nós vendemos a nossa casa e resolvemos dar o dinheirinho todo para o irmão Pedro, para ajudar na obra. Palhaço. Podia ter ficado com tudo, não precisava dar um centavo. Entendeu? Mas quis aparecer, quis fazer uma brincadeirinha com o apostolado. Sabe o que aconteceu? Na hora, o Espírito Santo inundou o coração de Pedro e disse assim, por que tu mentes ao Espírito Santo? Ele não entendeu que um homem no exercício do ministério é a própria representação de Deus. Por isso que Jesus disse, quando ainda em sua carne, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu estou no exercício do ministério. Eu sou o representante direto. Um obreiro em seu ministério, na atividade, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não muda nada. Você, qualquer um de vocês que estiver no exercício ministerial, estão numa evangelização, naquele momento você é Deus. Você entende o que eu estou falando? Como assim? Eu sou Deus, irmãos? Tu estás investido da autoridade divina. O Senhor está ali sobre a tua vida naquela hora. E quem brincar contigo ali tem problema. O Ananias, pum, caiu durinho. Pergunta, ali foi uma morte de analogia ou uma morte natural? Natural. Então, entender os textos tem isso aqui. Veio a Safira também, que tinha combinado, coitada, ninguém avisou para ela. Não deu tempo do diácono sair lá fora, irmã Safira, cuida do que vai falar. Não deu. Irmã Safira, não mente, não mente. A coisa aí dentro está pegando, isso aí está cheio da glória de Deus. Não brinca aí dentro, porque as coisas de Deus aí não é brincadeira. Não deu tempo de avisar para ela. E ela veio toda sorridente. Ô, irmão Pedro, tá? Escuta aqui, irmã Safira, por quanto é que vocês venderam a casinha de vocês? Por X. E vocês estão dando tudo para a igreja? Estamos dando tudo. Nós combinamos de doar tudo para... É só, tá aí os pés daqueles que carregaram o teu marido. Vão carregar o teu corpo também. Pô, caiu a Safira também. Hoje Deus não está fazendo assim, porque senão ia matar todo mundo. Entendeu? É igual aquela música popular, né? Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. A mentirada que anda por aí afora. A paposada não estão no exercício ministerial cheio do dom do Espírito. A maioria está brincando com as coisas de Deus, enganando o povo, traindo o povo, fazendo tudo errado. Mas vós, irmãos, vós, tendes toda a bênção de Deus sobre a vossa vida e fostes eleitos em Cristo antes da fundação do mundo e para redimir-nos dos nossos erros e reatar a aliança com Deus novamente, aquela que Adão perdeu. Entendeu? E que nós perdemos no processo da vida muitas e muitas vezes. Quantas vezes você se sentiu só? Quantas vezes você percebeu que faltava Deus na sua vida? Quantas vezes você parou, você sozinho, na solidão da sua própria alma, você disse, puxa vida, eu estou precisando buscar a Deus. Poxa, eu preciso ouvir Deus, eu preciso que Deus fale comigo. Eu preciso tomar uma atitude comigo mesmo. Você sabe o que é isso? É a sua alma gritando dentro de você, dizendo, ei, não desata com Deus. Oh, glória a Deus. Em outras palavras, dá um nó para tu ficar amarrado em Deus. É a alma suspirando por essa comunhão.
Mas para que isso ocorresse novamente, para que houvesse energia do Espírito suficiente para levar a essa atração e a essa comunhão, o Paulo diz que Deus enviou Jesus, que derramou seu sangue, e pelo seu sangue fez uma aliança com Deus. Jesus, pelo seu sangue, fez uma aliança com Deus para remir a todos nós que estávamos mortos em delitos e pecados, mas que agora, recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, pela misericórdia do Senhor e pelo seu Espírito. Efésios 1, 13 e 14, estamos assinalados como filhos de Deus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Você sabia? Você não nota. A maioria não nota. A maioria é insensível ao Espírito. A maioria. Se cada um de nós percebesse o que Deus de fato fez por nós, num mergulho de conhecimento como o que o Paulo teve aqui, nós andaríamos por aí com um sorriso desse tamanho assim, ó. Maior do que a nossa cara inteira, entende? Era só dente, assim, para todo mundo, entende? Meu Deus. As pessoas iam passar, que alegria é essa na tua vida? Isso aqui é porque eu tenho, não estás vendo o sinal aqui? Não estás vendo? Que sinal, rapaz? Que sinal? Estás doido, é? Tu tá drogado, né? Não estou drogado. Nós não estamos cheios de mosto, nós não cheiramos, não usamos cocaína, não fumamos maconha, mas nós estamos embriagados do Espírito Santo de Deus. Nós temos Ele na nossa vida. Você não nota, rapaz? Sim, mas como assim? O Senhor nos assinalou. Tem um X na minha vida. Oh, glória a Deus! E esse X é para que eu não leve nunca em mim o 666. Esse X, na verdade, representa 777. Eu tenho o selo do Espírito Santo de Deus. Essa é a verdade. Você está entendendo? Então, olha o que o Paulo está dizendo aqui. Dessa forma, nós aprendemos que a nossa vida não começa naquilo que fazemos, mas com aquilo que Deus faz em nós. A nossa vida não tem o seu começo nas nossas próprias realizações. Eu não sou o resultado daquilo que eu faço. Nós somos o resultado daquilo que Deus fez por nós. Você consegue entender isso? Nós somos importantes para Deus. Uma criatura que está aqui nessa terra, nesse ano, 2025, está indo aí para o finalmente de 2025, mas que foi escolhida antes da terra existir, é pouca coisa? Deus, não dá para andar dançando o dia todo pela rua? Não dá? Oh, glória, aleluia. Cada lugar que a gente entra, era para nós andar por aí. Nós crentes, irmão, nós estamos numa... Assim, nós estamos tão inertes. Era para nós ser as pessoas que mais se exercitam, as pessoas que mais dançam, as pessoas que mais pulam, que mais faz festa. Crente era para fazer festa todo dia, entendeu? Irmão, diz, mas não tem dinheiro para churrasco todo dia. Meu filho, faz ovo frito, mas se reúne, entendeu? Faz linguiça com pirão, mas se reúne todo dia. Mas para os outros, tudo de fora olhar e dizer, essa crentalhada, eles estão uma coisa diferente, olha lá, tem um brilho na vida deles, estão toda a vida alegre. Mas parece que tem crente que anda igual aquela hiena do desenho animado. Oh, dia, oh, Zá, eu não sei, parece que botaram ele igual de mim, parece que fizeram macumba para mim. Ei, meu filho, vai plantar batata no asfalto quente, tu tens o selo de Deus na tua vida, vai ser feliz, faz festa. Oh, glória a Deus! O crente é para ser marcado pela glória que ele carrega em si mesmo. Entendeu? Não, olha, vocês não sabem, nós servimos um Deus tão poderoso. Não é assim que crente fala? Oh, glória a Deus, ai que bala macia, isso e aquilo. Ei! Não, é para nós ir para frente.
Tem um gigante ali que está matando todo mundo. Opa, é minha vez. O Davi teve a vez dele. Agora, Senhor, manda a pedra aí. A vida eu dar pedrada no gigante. Tu sabia que tem um leão e um urso na esquina aí? Botaram ali, soltaram para te pegar. Agora é a minha vez. Agora é a vez de eu entrar para a história. A guerra com esse urso e com esse leão é comigo. Em nome do Senhor dos Exércitos, eu vencerei. Glórias ao Senhor. Muda tudo, irmão. Mas não. É uma turma de crente de água de açúcar, uma coisa, entende? É crente capilezinho. Não tem efeito nenhum, só para diabetes mesmo. Está cheio de diabetes nos crentes. Entendeu? Crente de água de açúcar, está cheio de diabetes. Tudo fraquinho, estão ficando míope. Né? Diabetes faz perder a visão, não faz? Entende? Estão morrendo aos pedacinhos, sai um dedinho, um pezinho. Como é que estás aí, irmão? Irmão, a gente vai levando, né? Não, tem alguns irmãos que se ele viesse me evangelizar, e antes de eu conhecer Jesus, eu dizia, Cruz, eu não quero a tua vida não, cara, que vida nojenta. Isso sem contar daqueles que tudo é o diabo, entende? Tem uma diabada na vida de uns crentes, tem crente que parece que tem um canil de diabo, entendeu? Ou então eles pegaram emprego de passear com o demônio. Aí eles levam tudo acorrentadinho assim, eles não expulsam, eles amarram. Está amarrado em nome do Senhor, pega aqui, pega o outro ali. E aí sai. Você está entendendo? Ei, nós fomos assinalados com o Espírito Santo. Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que é ter o Espírito Santo? Hã? Meu Deus, não vai. Vou ficar aqui. Eu disse que ia falar da carta toda, não vai dar nem de sair do primeiro versículo. Vocês não têm ideia ainda, irmãos, do que é ter o Espírito Santo? Vocês não têm. Não, quem tem é diferente. Você sabia que o Espírito Santo é o responsável por toda a criação de Deus? Deus disse, haja terra. Vou falar, a porção seca. Não, a gente tem que fazer um coral. Estou dizendo que tem um monte de gente capilé aí. Vamos lá. Entende? Entende? Olha lá. E disse Deus, haja uma porção seca. E houve. Você sabe por que houve? Pela energia, pelo poder. A palavrinha grega é o mesmo que dinamite. Pela explosão do poder de Deus. Haja e houve. Quem executa essa obra, a existência do que não existia, certo? É o Espírito Santo. Pelo poder dele, a terra existiu. Ele disse, Deus, produza a terra árvores e pastagens, enfim, toda a vegetação. E houve. Sabe quem fez brotar da terra isso? O Espírito Santo. Você está entendendo? E disse Deus, olha, haja separação entre as trevas e a luz, porque era misturado, tu não via a luz. A luz, para aparecer, precisa de um objeto. Ela precisa de um objeto para tornar ela aparente. Entendeu? Por isso, vem a terra e vem a separação da luz e as trevas. Primeiro tem que ter um objeto. Você entendeu? Você colocar, tirar a energia daqui, aparentemente é tudo treva, não é? Mas a luz está ali. E Deus disse, vamos separar aqui. Ele disse, vamos separar. Quem separou? Que poder que separou? Do Espírito Santo. Você vai pegando aí. E assim sucessivamente, cada coisa que Deus falava, o Espírito Santo realizava. Vou dar um salto agora, um salto quântico. Viajar no tempo, nos milênios, nos trilhões de anos, desde o princípio da criação, quando só existia o nada, para o dia da ressurreição de Jesus. Vocês sabem como é que o corpo de Jesus saiu da sepultura? Está escrito que o corpo de Jesus saiu da sepultura pelo poder do Espírito Santo. Deus, pelo seu Espírito,
ressuscitou dos mortos a Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus! Ser assinalado com o Espírito Santo é carregar o próprio poder da criação em nós mesmos. A vida é vida com a abundância da qual Jesus falou. Olha que coisa magnífica! E aí sai o crente por aí. Irmão, ora por mim. Dá uma raiva de crente que pede ora por mim. Vocês oram por mim. Você vai orar tu, malandro. Entendeu? A maioria não ora, fica pedindo oração para os outros. Pode olhar. Irmão Adilson, será que dá para o irmão fazer um jejum para Deus fazer uma libertação lá em casa? Eu digo, peraí, por que não jejua? Em vez de ele jejuar, fica pedindo para eu ir jejuar por ele. Entendeu? Irmão Adilson, será que dá para o irmão ir lá em casa e fazer uma oração? Porque eu e a minha esposa, nós estamos um mês sem se falar. Não vou. Não vou, tu não é mudo? Tu é mudo, eu oro para Jesus fazer tu falar. Aí, não, mudo eu não sou, então fala tu com ela. Deixa de ser turrão, deixa de ser marrento. Eu estou falando da carta aos Efésios, está lá, tá? Tem um ensino aqui para o esposo, para a esposa e para os pais, pais a filho, filho para os pais. Entendeu? Eu agora tive que dar um salto aqui. Entendeu? Para o marido, ele diz assim, marido, amai vossas mulheres. Maridos, amai vossas mulheres. Ora, por que ele diz isso? Ele está dizendo, se tu quer ter uma mulher legal, se tu quer ter uma mulher que te apoia, se tu queres ter uma mulher que está junto contigo, que se torna uma amiga, entendeu? Uma mulher que está do teu lado, acabou, é uma adjutora tua. Queres ter essa mulher? Primeiro ama ela. Ama ela, demonstra amor por ela, entendeu? Porque tem alguns carrascos por aí que maltratam a mulher, só fala bobagem para a mulher, não trata bem, entendeu? Se acha, é o achão. Aí a mulher, ele gosta de bife, eu vou fazer carne moída. Entendeu? Ele diz que sabonete Febo escama a pele dele toda, é desse que eu vou comprar. Ele não gosta de cheiro de cera quando chega em casa. Pois eu vou deixar para encerar 10 para meio-dia, que ele vem almoçar, ele nem come direito. Aí, o irmão vai lá em casa, o irmão faz um exorcismo, expulsa, porque eu acho que tem um Satanás lá em casa que está usando a minha esposa para me derrubar dos caminhos do Senhor. Não tem não, querido. Não tem. Esse Satanás, ele sai de outra forma, com amor. Ama a tua esposa, trata bem a tua esposa, cuida da tua esposa. É isso que o Paulo diz aos Efésios. Tu és selado com o Espírito Santo, tu tem esse poder para fazer isso. Entendeu? Ainda dentro dessa carta ele diz, imite Deus. Como é que Deus te trata? Deus é legal para ti? Deus é bom para ti? Deus deu tudo para ti? Deus te ajudou, te escolheu e cuida bem de ti, ou Deus escolheu tu para judiar de ti? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para fazer nós sofrer, pagar preço, se arrebentar todo. É para isso que Ele nos escolheu? Não. Ele nos escolheu para toda boa obra, Ele nos escolheu para todo dom perfeito, Ele nos escolheu para tudo que é maravilhoso, para tudo que é bom. Todas as bênçãos Ele deu para nós. Agora ele diz assim, agora tu, marido, imita Deus e faz o que Deus faz para ti com a tua mulher. Opa, tem que pegar meu dinheirinho e dar para ela. Tem que presentear, tem que ajudar, tem que abraçar, tem que compreender, tem que entender. E aí eu trato ela assim, ó. Ela olha e diz, meu Deus, ele ficou barrigudo e gordo, mas é bom para mim. Sabe de uma coisa? Ele gosta de bifinho frito, eu vou fritar. Entende?
Tem dia que o cara tá assim, bate um desejo, não sei se dá em todo mundo, mas tem dia que dá um desejo, na gente não tem assim. Se tivesse um empadãozinho, né? Se eu chegasse em casa, tivesse um empadãozinho. Vocês sabem que o amor de marido e mulher acaba que ela capta esse desejo? Capta, entendeu? E a gente chega em casa, o que tem lá? Um empadãozinho. Meu Deus. Quem não entende diz assim, meu Deus, Deus usou ela para fazer o empadão para mim. Não foi só uma transmissão de pensamento. Isso já está programado por Deus em nós. O amor faz essa atração, faz os pensamentos se encontrarem. Aí, conexão, é verdade. Aí essa mulher, ela só vai ser legal para esse cara. Entendeu? Aí ele chega um dia muito cansado, está assim, totalmente esgotado. Ela olha, está vendo, está muito esgotado. Espera aí, vou fazer uma massagem no teu pé. Lava o pé dele, bota o pé dele dentro da água quente, entende? Faz massagem, entende? O cara fica renovado, já quer fazer festa, entendeu? Vai dizer que não é assim? Eu estava cansado, mas agora nós vamos fazer outra festa. Vamos brincar, vamos sair, vamos passear. Vocês. Entendeu? Por quê? Porque o marido amou a esposa. Aí só depois de o marido amar a esposa, o Paulo continua e diz assim: e vós, esposas, sede sujeitas aos vossos maridos. Mas ele está pedindo para ela se sujeitar a quem? A um marido que é um amante. A um marido que a ama profundamente. Aí eu te pergunto, é difícil de a gente se sujeitar a quem nos ama? Os amigos se sujeitam uns aos outros. Quantos amigos que sempre na amizade tem o amigo dominante, né? Tem aquele amigo que está sempre na iniciativa. E o outro, como gosta muito dele e tem muito amor, ele se sujeita naturalmente. Não é uma discussão de quem manda, de quem não manda. É uma relação de amor. É amor em troca de amor. É amor por amor. Você está entendendo? Aí, para concluir hoje, porque não vai dar para acabar mesmo, então vamos ficar por aqui. Entende? Tá? Para concluir, vem os filhos. Aí diz assim: filhos, obedecei vossos pais. Não é assim? Mas aí diz que é para os pais não provocar ira nos filhos. Tem pai que quer tudo educadinho. Rapaz, tu tens que escutar. É tudo assim, né? Tudo bem rígido. Só que o pai daqui a pouco está provocando ira no filho. Irrita o filho. Diz coisa para o filho que não convém, que não deve. Diz não só para ter a mania de dizer o não. Quando o filho pede uma explicação, mas por que não, pai? Ou por que não, mãe? É porque eu não quero. Isso provoca ira. Isso provoca ira. Entendeu? Então, o que o Paulo está trazendo? Vocês têm o selo do Espírito Santo. Vocês levam a glória de Deus na vida de vocês. Hajam em casa como pessoas que são parecidas com Deus. E por último, o Paulo, ele diz que na relação de patrão e empregado deve-se fazer o mesmo. Entendeu? Que o empregado deve olhar para o patrão como um anjo de Deus. Isso aqui é uma raridade na igreja atual. Entendeu? Porque a maioria dos empregados olha para o patrão como o patrão sendo alguém que está levando vantagem sobre ele. Errado. Errado. Se aquele patrão não for um investidor, se ele não for uma pessoa que queira investir em empresa, o empregado não tem o trabalho, mas ele não enxerga isso. Vocês já pararam para pensar por que um homem que tem bilhões, ele ainda se ocupa em ter uma empresa com 4 mil, 5 mil funcionários? O dinheiro que ele tem, ele vive por resto da vida dele e toda a família dele até 1000 gerações, entendeu? No entanto, o cara ainda se levanta pela manhã, vai para um escritório. Vocês nunca pararam? E lá nele tem algo de Deus? E ele é um anjo do Senhor
para administrar rendas, recursos, para dar dinheiro para multidões de famílias que não têm a mesma capacidade administrativa? É por isso que o Paulo diz: vocês que têm o sinal de Deus na vida, honrem os patrões de vocês. E vocês, patrões, não olhem para aquelas pessoas que trabalham para vocês como se fossem escravos de vocês, mas como colaboradores dentro da glória do ministério que vocês possuem, que é a administração. Olha que coisa linda. Essa é uma carta que me situa dentro daquilo que eu sou em Cristo, do que Deus fez por mim e o que eu devo dentro da sociedade, do meu tempo, realizar. Cada um de nós precisa brilhar com essa glória do Altíssimo no dia a dia da nossa existência. Eu tinha mais tanta coisa para falar, só se eu começar tudo de novo. Mas o tempo acabou, a hora corre, né? Foi além do que eu queria. E eu termine de ler, leia essa carta. Faz assim, ó. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você conclui a leitura da carta. Leia ela todinha. E risque ali. Faça um risquinho em tudo que você diz. Isso aqui. Se tiver alguma coisa que você não... Ela é muito compreensível. Ela é fácil de entendimento. Mas se tiver alguma coisinha que você queira saber a mais, depois me pergunte. Anote lá num caderninho e pergunte. Eu estou à disposição de vocês. Se precisar vir para aqui, ó, um outro dia da semana, só para responder perguntas de vocês, eu venho. Entendeu? Então, mergulhe nisso aí. Leve para a sua vida essa graça de todas as bênçãos de Deus, o selo do Santo Espírito na vida de vocês, e vivam a vida para a qual Deus chamou vocês. Aí na frente, você vai ver que ainda tem toda uma armadura que Deus dá para a gente ir para as batalhas da vida. Porque quando a gente sai para brilhar, leva pedrada, tá? Tem gente que pensa que sair para brilhar é só alegria, entende? Não, leva pedrada também, mas tem uma armadura aí em Efésios, entende? E termina lá com a coisa mais preciosa que alguém que ama a Deus pode fazer, que é a capacidade de você falar com Deus a qualquer hora, a qualquer instante, através da oração. Amém, queridos? Guarde essas palavras do coração de vocês e vão ser felizes o resto da semana aí, até nós, querendo Deus, voltar aqui terça-feira. Ok? Estejam em pé, vamos agradecer ao Senhor.